O vento gelado de dezembro cortava a pele de Esther Benedetti, como lâminas de gelo enquanto ela segurava firmemente a mão pequena de Luna, sua filha de 4 anos. As 2 malas rosas que carregavam continham tudo o que restava de suas vidas depois que o senhorio bateu à porta naquela manhã de véspera de Natal, exigindo o aluguel em atraso de 3 meses. "Mamãe, estou com frio", murmurou Luna, apertando contra o peito a boneca de pano desgastada que ganhara no último aniversário. Esther puxou o casaco fino da filha e a envolveu em seus braços, tentando esconder o desespero que lhe corroía por dentro. R$16 no bolso, 2 malas e uma criança para proteger. O frio de Campos do Jordão parecia mais cruel naquela noite, como se a própria natureza conspirasse contra elas. Caminharam pelas ruas iluminadas pelas decorações natalinas até que os pés de Esther não conseguiram mais suportar o peso do cansaço e da derrota. Pararam em frente a uma mansão imponente no bairro Capivari, onde as luzes douradas aqueciam as janelas e revelavam um mundo que parecia infinitamente distante de sua realidade. "Podemos descansar um pouquinho aqui, meu amor", sussurrou Esther, sentando-se na calçada gelada em frente ao portão de ferro forjado. Luna se aninhou em seus braços, exausta demais para questionar por que estavam na rua numa noite tão fria. Do segundo andar da mansão, Lorenzo Damasceno segurava uma taça de vinho tinto, enquanto contemplava as luzes da cidade através da sacada de vidro. Aos 36 anos, construíra um império imobiliário que dominava boa parte dos empreendimentos de luxo em Campos do Jordão. Mas o sucesso havia chegado com um preço que ele só agora começava a compreender: a solidão. A casa de 2 andares, decorada com móveis importados e obras de arte colecionadas ao longo dos anos, ecoava com o silêncio de quem vivia cercado de luxo, mas desprovido de companhia. As empregadas haviam sido dispensadas para as festas, deixando-o completamente sozinho naquela véspera de Natal. Foi quando seus olhos se fixaram na cena que mudaria sua vida para sempre. Na calçada em frente ao seu portão, uma mulher jovem abraçava uma criança pequena, ambas tremendo de frio. A luz do poste revelava o rosto delicado da mulher, marcado pelo cansaço e por uma dignidade que nem mesmo a adversidade conseguia abalar. Seus cabelos escuros caíam soltos sobre os ombros, e mesmo de longe, Lorenzo podia perceber que ela tentava se manter forte pela criança que protegia. Algo se rompeu no peito de Lorenzo naquele momento. Uma sensação que não experimentava havia anos tomou conta dele enquanto observava a cena. Sem pensar 2 vezes, desceu as escadas correndo, atravessou o hall de mármore e abriu a porta principal. O frio noturno o atingiu imediatamente, mas isso não o deteve. Caminhou até o portão e o abriu, fazendo Esther levantar os olhos assustados em sua direção. "Desculpe incomodar", disse Lorenzo, tentando manter a voz calma apesar da urgência que sentia. "Vocês estão bem?" Esther se levantou rapidamente, puxando Luna para trás de si num gesto instintivo de proteção. "Não queremos incomodar, senhor. Só estávamos descansando um pouco. Já vamos embora." "Não", Lorenzo respondeu mais firmemente do que pretendia. "Está muito frio para ficarem na rua. Por favor, entrem." "Não podemos aceitar", Esther replicou, o orgulho transparecendo em sua voz mesmo enquanto Luna tremia em seus braços. "Não conhecemos o senhor. E... meu nome é Lorenzo Damasceno." Ele se apresentou, estendendo a mão. "E vocês não podem passar a noite na rua com essa criança. É véspera de Natal." Luna levantou os olhinhos para o homem alto de cabelos escuros e olhos gentis. Havia algo nele que não a assustava, como geralmente acontecia com estranhos. Talvez fosse o jeito como olhava para sua mãe, sem julgamento, apenas com uma preocupação genuína. "Mamãe", sussurrou Luna, puxando a barra do casaco da mãe. "Estou com muito frio." Esther fechou os olhos por um momento, travando uma batalha interna entre o orgulho que a sustentara durante toda a vida e o bem-estar de sua filha. A decisão foi tomada quando sentiu Luna tremer mais violentamente em seus braços. "Só por esta noite", disse em voz baixa, evitando o olhar de Lorenzo. "Amanhã procuraremos outro lugar." Lorenzo assentiu e pegou as 2 malas rosas sem esperar permissão. "Venham, por favor."
Atravessaram o jardim cuidadosamente paisagístico até chegarem à entrada principal. Esther nunca havia pisado em uma casa tão luxuosa. O piso de mármore refletia a luz dos lustres de cristal, e os móveis pareciam ter saído de uma revista de decoração. Luna, não é? Perguntou Lorenzo, agachando-se na altura da menina, que se escondia atrás das pernas da mãe. Como sabe o nome dela? Esther perguntou alerta. Ouvi você chamá-la há pouco, ele explicou com um sorriso gentil. Luna é um nome muito bonito. A menina espiou por trás da mãe e sussurrou um obrigada, quase inaudível. Deve estar com fome, Lorenzo continuou, dirigindo-se a Esther. A cozinha está cheia de comida que nem consigo terminar sozinho, e há quartos de sobra nesta casa grande demais para uma pessoa só. Esther hesitou novamente. Aceitar tanta generosidade de um estranho ia contra todos os seus princípios, mas Luna não comia uma refeição decente há 2 dias e ela própria sentia o estômago vazio doer. Por que está fazendo isso? Perguntou diretamente, seus olhos encontrando os dele pela primeira vez. Lorenzo permaneceu em silêncio por um momento, como se procurasse uma resposta que ele mesmo não compreendia completamente. Porque ninguém deveria passar o Natal na rua, respondeu finalmente. E porque às vezes todos precisamos de ajuda. Havia algo na voz dele que sugeriu que essa ajuda talvez não fosse apenas em uma direção. Esther assentiu devagar. Esther Benedetti, disse, finalmente se apresentando. E esta é Luna. É um prazer conhecê-las, Lorenzo respondeu, e havia sinceridade genuína em suas palavras. Ele as conduziu até a cozinha, um ambiente espaçoso com bancadas de granito e eletrodomésticos de aço inoxidável. A geladeira estava repleta de alimentos que pareciam um banquete aos olhos de Esther. O que vocês gostariam de comer? Perguntou Lorenzo, abrindo a geladeira. Qualquer coisa, Esther respondeu rapidamente. Não queremos dar trabalho. Não é trabalho, ele assegurou. Na verdade, seria um prazer ter companhia para jantar. Enquanto Lorenzo preparava sanduíches e aquecia uma sopa, Esther observava cada movimento dele, tentando decifrar suas intenções. Era difícil acreditar que existiam pessoas verdadeiramente generosas sem segundas intenções, especialmente depois de todos os desapontamentos que enfrentara. Luna, por sua vez, explorava timidamente a cozinha com os olhos, impressionada com o tamanho e a organização do lugar. Quando Lorenzo colocou um prato diante dela, seus olhinhos se arregalaram. "Posso comer tudo isso, mamãe?" perguntou, olhando para Esther em busca de aprovação. "Claro que pode, meu amor." Esther respondeu, sentindo o coração apertar ao ver a fome da filha. Comeram em silêncio por alguns minutos, o único som sendo o da lareira crepitando na sala ao lado. Lorenzo observava discretamente as duas, notando como Esther comia devagar, saboreando cada garfada como se fosse a última refeição de sua vida. "Vocês moram aqui em Campos há muito tempo?" perguntou ele, tentando iniciar uma conversa. "Toda a minha vida," Esther respondeu, limpando delicadamente a boca com o guardanapo. "Nasci aqui, cresci aqui. Trabalhava como diarista em 3 restaurantes do centro até..." Ela parou abruptamente, percebendo que estava revelando mais do que pretendia. "A crise econômica tem afetado muitas pessoas," Lorenzo completou gentilmente. "Muitos negócios tiveram que demitir funcionários." Esther assentiu, grata por ele não ter pressionado por mais detalhes. Luna havia terminado seu sanduíche e agora lutava contra o sono, piscando lentamente enquanto se apoiava no braço da mãe. "Ela precisa dormir," Lorenzo observou. "Vou mostrar um quarto onde vocês podem ficar." Subiram as escadas de madeira polida até o 2º andar. Lorenzo abriu a porta de um quarto espaçoso, com uma cama de casal e uma poltrona confortável perto da janela. A decoração era simples, mas elegante, com cortinas de linho bege e um tapete macio que cobria o piso de madeira. "O banheiro é ali," indicou apontando para uma porta lateral. "E se precisarem de qualquer coisa durante a noite, meu quarto fica no final do corredor." "Muito obrigada," Esther disse, sua voz carregada de uma emoção que tentava esconder. "Não sei como agradecer." "Não precisa agradecer," Lorenzo respondeu, parando na porta. "Só descansem bem." Depois que ele saiu, Esther ajudou Luna a se trocar e a escovou os dentes no banheiro luxuoso.
Quando finalmente se deitaram na cama macia, Luna sussurrou no escuro: "Mamãe, o homem é bonzinho?" Esther olhou para o teto, refletindo sobre a pergunta da filha. "Parece que sim, meu amor. Parece que sim." Mas enquanto Luna adormecia em seus braços, Esther permaneceu acordada por horas, olhando pela janela para as luzes da cidade. Não conseguia se livrar da sensação de que aceitar a ajuda de Lorenzo havia sido simultaneamente a melhor e a mais perigosa decisão que tomara em muito tempo. No andar de baixo, Lorenzo também não conseguia dormir. Sentado na poltrona de couro de seu escritório, com um livro esquecido no colo, ele se perguntava o que o havia possuído para convidar duas estranhas para sua casa. Não era do tipo impulsivo, muito menos generoso com desconhecidos. Mas havia algo nos olhos de Esther que o tocara profundamente. Uma força silenciosa que ela carregava mesmo em seu momento de maior vulnerabilidade. E Luna, com seus olhinhos curiosos e sua confiança inocente, havia desperto nele um instinto protetor que desconhecia possuir. Talvez, pensou ele enquanto o relógio marcava 2 da manhã, não fosse apenas ele salvando elas. Talvez elas também o estivessem salvando de algo que ele nem sabia que precisava ser salvo. O primeiro Natal que passariam juntos seria apenas o começo de uma jornada, que transformaria a vida de todos os três de maneiras que nenhum deles poderia imaginar. Esther acordou com o aroma de café recém-passado subindo pelas escadas. Por um momento, confundida entre sonho e realidade, esqueceu onde estava. A luz dourada da manhã filtrava através das cortinas de linho, criando padrões suaves na parede oposta. Luna ainda dormia profundamente ao seu lado, pela primeira vez em semanas, com uma expressão verdadeiramente relaxada no rostinho. A realidade voltou como uma onda. Estavam na casa de um estranho, por mais gentil que ele parecesse. Esther se levantou cuidadosamente para não acordar Luna e caminhou até a janela. A vista era de tirar o fôlego. As montanhas de Campos do Jordão se estendiam ao longe, cobertas por uma névoa matinal que dava um aspecto mágico à paisagem. Nunca havia visto a cidade daquela perspectiva antes. Durante toda a sua vida, havia vivido em apartamentos pequenos nos bairros mais simples, sempre correndo de um trabalho para outro, sem tempo para apreciar a beleza do lugar onde nascera. Um ruído discreto na cozinha a fez descer as escadas silenciosamente. Lorenzo estava de costas para ela, preparando o que parecia ser um café da manhã elaborado. Vestia uma camisa azul clara e calças jeans escuras, um visual casual que o fazia parecer mais acessível do que na noite anterior. "Bom dia", disse ele, virando-se ao perceber sua presença. "Espero não ter acordado vocês." "Não, eu sempre acordo cedo", Esther respondeu, passando as mãos pelos cabelos numa tentativa de se arrumar. Não precisava se incomodar com o café da manhã. "Não é incômodo." Lorenzo sorriu, indicando a mesa já posta com pães, geleias, frutas e queijos. "Na verdade, há muito tempo não tenho motivo para preparar uma mesa completa. Geralmente tomo apenas um café rápido antes de sair para o trabalho." Esther observou a fartura na mesa e sentiu o familiar aperto no estômago. Não de fome desta vez, mas de culpa por estar aceitando tanta generosidade. "Onde está Luna?" perguntou Lorenzo, servindo café em uma xícara de porcelana delicada. "Ainda dormindo." "Ela não dormia tão bem há semanas", Esther admitiu, aceitando a xícara com as 2 mãos para aquecê-las. "Devem ter passado por momentos difíceis", ele comentou, sem pressionar por detalhes. Esther assentiu, bebendo o café lentamente. Era incomparavelmente melhor do que qualquer coisa que conseguira comprar nos últimos meses. "Posso perguntar por que você fez isso? Por que nos trouxe para sua casa?" Lorenzo parou com a xícara no meio do caminho, até os lábios. Era uma pergunta que havia se feito durante toda a noite insone. "Honestamente, não sei ao certo, mas quando vi vocês ali fora, algo em mim não conseguiu simplesmente ignorar. Você deve ter família, amigos. Não é normal um homem como você estar sozinho no Natal." "Um homem como eu?" ele perguntou curioso sobre como ela o via. Esther gesticulou vagamente para a casa luxuosa ao redor. "Rico, bem-sucedido. Pessoas assim geralmente têm compromissos sociais, festas para ir." Lorenzo deu um riso amargo.
Você ficaria surpresa com o quão solitário o sucesso pode ser. As pessoas se aproximam pelos motivos errados, e com o tempo você aprende a desconfiar de todas as intenções. Havia uma melancolia em sua voz que Esther reconheceu. Era diferente da sua própria solidão, a dela nascida da necessidade, a dele escolhida como proteção. Mamãe? A voz sonolenta de Luna ecoou do alto da escada. Estou aqui embaixo, meu amor, Esther chamou. E logo Luna apareceu no topo da escada, esfregando os olhos e carregando sua boneca de pano. Bom dia, Luna, Lorenzo disse suavemente. Dormiu bem? Luna assentiu timidamente, descendo as escadas devagar. Quando viu a mesa farta, seus olhos se arregalaram novamente. É tudo para nós? Perguntou em voz baixa. Claro, Lorenzo respondeu, puxando uma cadeira para ela. O que você mais gosta no café da manhã? Pão com manteiga, Luna sussurrou, ainda intimidada pelo ambiente. Lorenzo preparou um pão com manteiga para ela, cortando-o em pequenos pedaços. Esther observou a paciência dele com Luna e sentiu algo estranho se mexer em seu peito. Uma sensação que tentou ignorar imediatamente. Tomaram o café em um silêncio confortável, quebrado apenas pelos comentários ocasionais de Luna sobre o sabor das geleias e a maciez dos pães. Quando terminaram, Lorenzo se levantou para recolher os pratos, mas Esther foi mais rápida. Por favor, me deixe fazer isso, disse, já empilhando as louças. É o mínimo que posso fazer. Esther, você é minha convidada, Lorenzo protestou. Não, ela replicou firmemente. Somos suas inquilinas temporárias, e inquilinas ajudam com as tarefas da casa. Havia uma determinação em sua voz que Lorenzo reconheceu como não negociável. Ele assentiu e se afastou, mas permaneceu na cozinha observando-a lavar a louça com movimentos precisos e eficientes. Você tem experiência com trabalhos domésticos, observou ele. Trabalhei como diarista durante anos, Esther explicou, sem parar de lavar. Em casas grandes como esta, em restaurantes, em pequenos apartamentos, sei como manter uma casa funcionando. E agora? Esther parou por um momento, as mãos imersas na água com sabão. Agora estou desempregada. A crise atingiu o setor de serviços primeiro. Os restaurantes onde trabalhava tiveram que demitir funcionários e as famílias para quem fazia faxina cancelaram os contratos. Quanto tempo faz? 3 meses, ela admitiu. Usei todas as minhas economias para pagar o aluguel, mas não foi suficiente. Lorenzo permaneceu em silêncio, processando a informação. 3 meses de desemprego, com uma filha pequena para sustentar, e ainda assim ela mantinha a dignidade e o orgulho intactos. Havia algo extraordinário nessa mulher. E o pai de Luna? Esther enrijeceu visivelmente. Não faz parte da nossa vida. Nunca fez. O tom final em sua voz deixou claro que era um assunto encerrado. Lorenzo respeitou o limite que ela estabelecera. Luna havia terminado de comer e agora explorava timidamente a sala de estar, mantendo-se sempre no campo de visão da mãe. A casa era um mundo novo para ela. Tapetes macios onde podia andar descalça, sofás grandes onde poderia se perder e uma lareira que criava uma atmosfera aconchegante que nunca experimentara. Luna, chamou Lorenzo gentilmente, quer ver algo interessante? A menina olhou para a mãe em busca de aprovação antes de se aproximar. Lorenzo a guiou até uma estante alta, onde ficavam alguns livros infantis que havia comprado anos atrás para as visitas dos filhos de amigos. Visitas que raramente aconteciam. Sabe ler? Perguntou ele, pegando um livro ilustrado. Um pouquinho, Luna respondeu mais confiante agora. A mamãe me ensina. Que tal se eu ler para você enquanto sua mãe termina na cozinha? Luna olhou novamente para Esther, que assentiu com um sorriso. Sentaram-se no sofá, e Lorenzo começou a ler uma história sobre uma menina que viajava para a lua. Sua voz era suave e expressiva, trazendo os personagens à vida de uma forma que cativou completamente Luna. Da cozinha, Esther ouvia a leitura e sentia um nó na garganta. Havia muito tempo que Luna não recebia atenção masculina positiva. De fato, nunca havia recebido. Ver sua filha relaxar e sorrir com Lorenzo despertou sentimentos contraditórios, gratidão, alívio, mas também medo. Quando terminou a louça,
Juntou-se a eles na sala. Lorenzo havia terminado o primeiro livro e Luna já pedia outro, sua timidez inicial completamente esquecida. Mais uma história? Perguntou ela, olhando para ele com os olhos brilhantes. Claro, Lorenzo sorriu. Mas que tal se sua mãe escolher desta vez? Esther se aproximou da estante e escolheu um livro sobre uma família de coelhos. Quando se sentou no sofá, Luna automaticamente se posicionou entre ela e Lorenzo, criando um momento de intimidade familiar que nenhum dos dois adultos esperava. A manhã passou rapidamente entre histórias, conversas e brincadeiras simples. Lorenzo descobriu que Luna era uma criança inteligente e observadora, com uma imaginação vivaz que compensava a falta de brinquedos elaborados. Esther, por sua vez, começou a relaxar gradualmente, permitindo-se apreciar ver Luna verdadeiramente feliz. Quando o sol estava alto, Lorenzo sugeriu um passeio pela propriedade. A casa tinha um jardim extenso, com árvores frutíferas e canteiros de flores bem cuidados. Luna correu entre as árvores, rindo enquanto perseguia borboletas, e Esther caminhou mais devagar ao lado de Lorenzo. É um lugar lindo, comentou ela, observando as montanhas ao fundo. Que herdei de meu pai, Lorenzo explicou. Ele construiu esta casa como um refúgio da cidade, mas acabou sendo o único lugar onde me sinto realmente em casa. Você não é de Campos originalmente? Nasci em São Paulo, mas sempre passava férias aqui quando criança. Depois que meus pais faleceram, decidi me mudar definitivamente. Havia uma tristeza sutil em sua voz quando mencionou os pais, e Esther entendeu que a solidão dele vinha de perdas reais, não apenas de escolhas. Sinto muito pela sua perda, disse ela sinceramente. Obrigado. Foi há alguns anos, mas ainda sinto falta deles, especialmente em datas como o Natal. Eles caminharam em silêncio por alguns minutos, observando Luna brincar com a alegria pura que só as crianças conseguem demonstrar. Posso fazer uma pergunta? Lorenzo disse eventualmente. Esther assentiu, embora tensa. O que você planeja fazer agora? Quando sairmos daqui, quero dizer. A pergunta que ela havia evitado pensar desde a noite anterior. Procurar emprego, encontrar um lugar para morar, recomeçar, eu suponho. E se eu tivesse uma proposta? Esther parou de caminhar e o encarou. Que tipo de proposta? Lorenzo escolheu as palavras cuidadosamente. Esta casa é grande demais para uma pessoa, e eu viajo muito a trabalho. Preciso de alguém para cuidar da propriedade, manter tudo funcionando. Não seria caridade, acrescentou rapidamente ao ver o olhar defensivo dela. Seria um emprego real com salário justo e acomodação. Esther permaneceu em silêncio por um longo momento, processando a oferta. Parte dela queria aceitar imediatamente. Era a solução para seus problemas mais urgentes. Mas outra parte, a mais cautelosa, se perguntava sobre as verdadeiras motivações dele. Por que faria isso? Perguntou finalmente. Porque você precisa de um emprego. Eu preciso de ajuda e Luna merece estabilidade, respondeu ele diretamente. E porque ontem à noite foi a primeira vez em anos que não me senti completamente sozinho. A honestidade crua em sua resposta a desarmou. Esther viu que ele estava sendo sincero, oferecendo algo que beneficiaria ambos sem fingir motivações puramente altruístas. Eu precisaria pensar, disse ela devagar. Claro, não há pressa. Mas mesmo enquanto dizia que precisava pensar, Esther sabia que sua decisão já estava tomada. A estabilidade que Lorenzo oferecia era mais do que qualquer coisa que conseguira dar a Luna nos últimos meses. E se havia aprendido algo na vida, era que às vezes é preciso aceitar a ajuda quando ela aparece, mesmo que isso signifique engolir o orgulho. Temos um acordo, disse ela, estendendo a mão. Lorenzo sorriu, o primeiro sorriso verdadeiramente feliz que demonstrara desde que se conheceram, e apertou sua mão. Temos um acordo. Luna correu até eles naquele momento, com as bochechas rosadas pelo frio e os olhos brilhando de alegria. Mamãe, posso colher uma maçã? Perguntou apontando para uma macieira carregada. Pode, meu amor, Esther respondeu. E enquanto observava a filha escolher cuidadosamente a fruta mais bonita, soube que havia tomado a decisão certa. Nenhum deles poderia imaginar que aquele acordo simples se tornaria o primeiro passo de uma jornada
que transformaria não apenas suas circunstâncias, mas seus corações de maneiras que ainda nem conseguiam conceber. As primeiras semanas de janeiro trouxeram uma rotina que nenhum dos três esperava que funcionasse tão naturalmente. Esther acordava cedo, como sempre fizera, mas agora para preparar o café da manhã, numa cozinha espaçosa, com todos os ingredientes que pudesse desejar. Lorenzo saía para o trabalho por volta das 8, retornando apenas no final da tarde, deixando-a livre para cuidar da casa e de Luna sem a pressão de se sentir observada. A casa grande, que antes ecoava com o silêncio da solidão, agora vibrava com sons de vida. Os passos ligeiros de Luna correndo pelos corredores. A voz melodiosa de Esther cantarolando enquanto cuidava das plantas. O barulho reconfortante de panelas na cozinha durante o preparo das refeições. Luna havia se adaptado à nova vida com a facilidade natural das crianças. Explorava cada canto da propriedade como se fosse um playground particular, descobrindo cantinhos secretos no jardim e criando brincadeiras imaginárias que duravam horas. A boneca de pano, antes sua única companheira, agora dividia a atenção com os livros que Lorenzo continuava trazendo para ela. "Mamãe, posso plantar flores ali?" perguntou Luna uma tarde, apontando para um canteiro meio abandonado próximo à varanda. Esther hesitou. Fazer mudanças na propriedade parecia presumir uma permanência que ainda não ousava aceitar como definitiva. "Você teria que perguntar ao Lorenzo", respondeu, tentando manter o tom casual. "Perguntar o quê?" A voz de Lorenzo ecoou atrás delas. Havia chegado mais cedo do trabalho e as encontrou no jardim. "Se posso plantar flores?", Luna explicou, correndo até ele com a confiança que havia desenvolvido ao longo das semanas. "Claro que pode." Lorenzo sorriu, agachando-se na altura dela. "Que tipo de flores você quer plantar?" "Flores amarelas como o sol." Luna respondeu sem hesitar. "Para deixar tudo mais alegre." "Ótima ideia. Que tal se formos comprar sementes no fim de semana?" Os olhos de Luna brilharam com uma alegria que fez o coração de Esther se apertar. Ver a filha tão feliz era tudo o que sempre desejara, mas também a assustava. E se esta situação fosse temporária? E se Luna se apegasse demais a uma vida que poderia não durar? Naquela noite, depois que Luna dormiu, Esther e Lorenzo se sentaram na sala com chá quente, uma rotina que haviam desenvolvido naturalmente nos últimos dias. "Você parece preocupada", observou Lorenzo, notando o semblante pensativo dela. "É só... Luna está se apegando muito rapidamente a tudo isso", Esther admitiu. "E eu não quero que ela sofra se as coisas mudarem." "Por que mudariam?", perguntou ele, genuinamente curioso. Esther o olhou como se a resposta fosse óbvia. "Porque arranjos como este não duram para sempre. Você é um homem bem-sucedido, atraente. Uma hora vai conhecer alguém, constituir família, e aí não vai mais querer duas estranhas morando na sua casa." Lorenzo permaneceu em silêncio por um momento, girando a xícara entre as mãos. "É interessante como você me vê", disse finalmente. "Como se eu fosse uma pessoa completamente diferente do que realmente sou. E como você realmente é? Alguém que passou os últimos 10 anos construindo uma vida que, no papel, parece perfeita, mas que na realidade é incrivelmente vazia." Ele respondeu com uma honestidade que a surpreendeu. "Você sabe quantas vezes recebi visitas aqui nos últimos 6 meses antes de vocês chegarem? 0. Quantas refeições compartilhei com alguém? 0. Esther estudou seu rosto, procurando sinais de manipulação ou autocomiseração, mas encontrou apenas sinceridade. "Por quê?", perguntou suavemente. "Porque aprendi que as pessoas se interessam mais pelo que tenho do que por quem sou. E depois de algumas experiências dolorosas, decidi que era mais seguro ficar sozinho. E agora?" Lorenzo sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. "Agora acordo com cheiro de café e bolo caseiro. Chego em casa e encontro flores frescas na mesa da sala. Ouço gargalhadas ecoando pelos corredores e percebo que seguro não é necessariamente o mesmo que feliz." As palavras dele tocaram algo profundo em Esther. Ela conhecia bem a sensação de escolher a segurança sobre a felicidade, de construir muros para se proteger. "E você?", perguntou ele. "O que te fez tão cautelosa com a generosidade alheia?" Esther ficou quieta por um longo tempo, decidindo quanto compartilhar. "O pai de Luna me prometeu muita coisa",
Uma família, estabilidade, amor. Quando descobriu que eu estava grávida, desapareceu. Desde então, aprendi que promessas bonitas são fáceis de fazer e mais fáceis ainda de quebrar. Sinto muito, Lorenzo disse, e ela pôde perceber que era sincero. Não precisa sentir. Aprendi a ser independente, a contar comigo mesma. É mais seguro assim. Mais seguro, mas mais solitário também. Ela assentiu lentamente. Mais solitário. Ficaram em silêncio, cada um absorto em seus próprios pensamentos, até que Lorenzo se levantou. Tenho algo para você, disse, caminhando até uma escrivaninha e voltando com um envelope. Seu primeiro salário. Esther pegou o envelope com cuidado, como se fosse algo frágil. Quando abriu e viu o valor, seus olhos se arregalaram. Isso é muito, protestou. É mais do que eu ganhava trabalhando em 3 lugares. É o valor justo pelo trabalho que você faz, Lorenzo replicou. E você faz muito mais do que apenas limpar a casa. Você a transformou em um lar. Esther sentiu lágrimas picar em seus olhos. Era a primeira vez em meses que tinha dinheiro suficiente para mais do que apenas sobreviver. Poderia comprar roupas novas para Luna, livros, talvez até alguns brinquedos. Obrigada, sussurrou, sua voz carregada de emoção. É você quem deveria ser agradecida, Lorenzo respondeu. Você me devolveu algo que eu nem sabia que havia perdido. No fim de semana, como prometido, foram juntos comprar sementes para o jardim de Luna. O centro de campos do Jordão estava movimentado com turistas aproveitando o final do verão. E Esther se sentiu estranha caminhando ao lado de Lorenzo, como se fossem uma família de verdade. Luna correu de uma loja a outra, encantada com a variedade de flores disponíveis. Finalmente escolheu sementes de girassóis, margaridas e petúnias, explicando seriamente a Lorenzo por que cada uma seria perfeita para o jardim. E essa aqui, o que é? Perguntou ele, apontando para um pacote de sementes que ela segurava. Amor perfeito, Luna leu devagar. A moça da loja disse que são flores que fazem todo mundo sorrir. Lorenzo olhou para Esther por cima da cabeça de Luna, e por um momento seus olhos se encontraram com uma intimidade que os fez desviar o olhar simultaneamente. Passaram o resto da tarde plantando as sementes no jardim. Lorenzo havia comprado pequenas ferramentas adequadas para as mãos de Luna, e ela trabalhou com a seriedade de uma jardineira profissional, seguindo as instruções do pacote com cuidado meticuloso. Quando elas vão nascer? Perguntou ela, regando cuidadosamente cada canteiro. Em algumas semanas, Lorenzo explicou. Você vai ter que cuidar delas todos os dias, regando e tirando as ervas daninhas. Eu vou cuidar muito bem, Luna prometeu solenemente. Elas vão ser as flores mais bonitas de todo o campus do Jordão. Enquanto observavam Luna dedicar-se ao jardim, Esther e Lorenzo trabalhavam lado a lado na organização dos canteiros maiores. Suas mãos se encontravam ocasionalmente quando alcançavam a mesma ferramenta, criando momentos de tensão elétrica que ambos tentavam ignorar. Você tem jeito para isso, comentou Lorenzo, observando como ela organizava as plantas com cuidado artístico. Minha avó tinha um jardim pequeno quando eu era criança, Esther explicou, removendo delicadamente as ervas daninhas. Eu passava horas ajudando ela. Era o único lugar onde me sentia realmente em paz. E agora? Esther olhou ao redor, para as montanhas ao fundo, para Luna rindo enquanto perseguia uma borboleta, para Lorenzo, com terra nas mãos e um sorriso genuíno no rosto, e sentiu aquela mesma sensação de paz que experimentara no jardim da avó. Agora também, admitiu baixinho. Naquela noite, Lorenzo sugeriu que fizessem uma fogueira no jardim para celebrar o primeiro jardim de Luna. Assaram batatas doces que Esther havia comprado no mercado. E Luna contou histórias inventadas sobre princesas que viviam em jardins mágicos. E a princesa plantou flores especiais que podiam realizar desejos. Narrou Luna com seriedade. Mas só se as pessoas realmente acreditassem na magia. E você acredita em magia? Perguntou Lorenzo, atiçando o fogo com um galho. Luna pensou por um momento antes de responder. Eu acho que sim. Porque antes não tínhamos casa, e agora temos. Antes eu não tinha jardim, e agora tenho. Se isso não é magia, o que é? Esther e Lorenzo trocaram um olhar por cima das chamas dançantes. Para Luna,
A transformação em suas vidas realmente parecia mágica. Era simples assim para uma criança. Mais tarde, quando Luna já dormia, Esther e Lorenzo permaneceram ao lado dos restos da fogueira, observando as estrelas que brilhavam intensamente no céu claro da montanha. Ela tem razão, sabe? Disse Lorenzo de repente. Sobre o quê? Sobre a magia. Há um mês eu estava completamente sozinho, convencido de que era melhor assim. E agora, ele gesticulou para a casa iluminada atrás deles, para o jardim onde ainda podiam ver os pequenos canteiros que haviam plantado. Agora tenho uma família. A palavra família ecoou no ar entre eles, carregada de significados que nenhum dos dois estava pronto para explorar completamente. Lorenzo, Esther começou, hesitante. Eu sei, ele a interrompeu gentilmente. É muito cedo para grandes palavras, mas isso que está acontecendo entre nós, o que estamos construindo aqui, é real. Esther assentiu, porque sabia que ele estava certo. O que quer que fosse aquilo, era mais real do que qualquer coisa que havia experimentado em muito tempo. Só prometa uma coisa, disse ela, qualquer coisa. Se algum dia isso não funcionar mais, se você quiser que partamos, seja honesto conosco. Luna merece isso. Lorenzo se virou para encará-la completamente. Esther, eu não vou pedir para vocês partirem. E se por algum motivo você decidir ir embora, quero que saiba que sempre terão um lugar aqui. Era uma promessa grande, e ambos sabiam disso. Mas naquele momento, sob as estrelas de Campos do Jordão, com os vestígios do fogo ainda aquecendo seus rostos, parecia não apenas possível, mas inevitável. Eles estavam construindo algo precioso juntos, um jardim, uma rotina, uma vida. E pela primeira vez desde que chegara àquela casa, Esther permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, algumas coisas boas fossem feitas para durar. Março trouxe consigo as primeiras flores do jardim de Luna e uma inesperada complicação que testaria a estabilidade que haviam construído tão cuidadosamente. As margaridas começavam a desabrochar em pequenos botões brancos e os girassóis mostravam suas primeiras folhas verdes, quando uma ligação mudou tudo. Esther estava preparando o almoço quando o telefone tocou. Lorenzo havia saído para uma reunião importante com investidores de São Paulo, deixando-a e Luna sozinhas na casa. Normalmente não atendia às ligações, mas o telefone insistia em tocar. Alô? Atendeu hesitante. Quem é esta? Uma voz feminina perguntou do outro lado, com um tom de autoridade que imediatamente colocou Esther em alerta. Sou Esther. Quem gostaria? Onde está Lorenzo? Ele não está em casa no momento. Posso anotar um recado? Houve uma pausa longa antes da resposta. Diga para ele que Beatriz Santoro ligou. Estarei em Campos do Jordão amanhã e preciso falar com ele urgentemente. A ligação foi encerrada sem mais explicações, deixando Esther com um sentimento estranho no estômago. Havia algo no tom daquela mulher que sugeria familiaridade íntima com Lorenzo, uma certeza de que ele estaria disponível para ela. Quando Lorenzo chegou à tarde, Esther repassou o recado, observando cuidadosamente sua reação. Viu algo passar pelo rosto dele, surpresa, talvez irritação, e uma emoção que não conseguiu identificar. Beatriz, murmurou ele, mais para si mesmo do que para ela. Quem é ela? Perguntou Esther, tentando manter o tom casual. Lorenzo hesitou antes de responder. Alguém do meu passado. Não falamos há mais de 2 anos. A resposta evasiva apenas aumentou a curiosidade de Esther, mas ela não pressionou. Se havia aprendido alguma coisa nas últimas semanas, era que Lorenzo valorizava sua privacidade tanto quanto ela. Na manhã seguinte, enquanto Luna brincava no jardim, uma BMW prata subiu a estrada de acesso à propriedade. Esther observou pela janela da cozinha enquanto uma mulher alta e elegante saía do carro. Usava um vestido azul marinho, que custava mais do que Esther ganhava em 3 meses, sapatos de grife e carregava uma bolsa de couro italiano. Seus cabelos loiros estavam perfeitamente arrumados, e mesmo de longe era possível perceber que se tratava de alguém acostumada ao luxo. Beatriz tocou a campainha como se fosse dona do lugar, e quando Esther abriu a porta, foi examinada dos pés à cabeça com um olhar avaliativo que a fez se sentir subitamente consciente de sua roupa simples e dos cabelos presos em um rabo de cavalo prático.
Você deve ser a nova funcionária, disse Beatriz, entrando na casa sem esperar convite. Onde está Lorenzo? Ele saiu para uma reunião, Esther respondeu, fechando a porta. Mas deve voltar em breve. Gostaria de esperá-lo. Beatriz olhou ao redor da sala, notando pequenas mudanças na decoração. Um vaso com flores frescas na mesa de centro, almofadas coloridas no sofá, fotografias de Luna que Lorenzo havia enquadrado e colocado em lugares estratégicos. Vejo que você fez algumas alterações, comentou com um sorriso que não chegou aos olhos. Lorenzo sempre foi muito particular sobre sua decoração. São apenas pequenos toques, Esther respondeu diplomaticamente. Claro, Beatriz assentiu, mas havia algo no tom que sugeria desaprovação. E a criança no jardim é sua filha? Sim, Luna. Que conveniente ter acomodação incluída no emprego, Beatriz murmurou, caminhando até a janela para observar Luna brincar entre as flores. Lorenzo sempre teve um coração muito generoso, às vezes generoso demais. Antes que Esther pudesse responder, ouviram o som do carro de Lorenzo chegando. Beatriz imediatamente ajeitou os cabelos e verificou sua aparência no espelho do hall, gestos que revelaram muito sobre a natureza de sua visita. Lorenzo entrou pela porta principal e parou abruptamente ao ver Beatriz na sala. Beatriz, não esperava te ver. Olá, Lorenzo, ela disse, aproximando-se dele com familiaridade. Você parece bem. A vida no interior lhe cai bem. Esther notou como Beatriz se posicionou próxima demais dele, como tocou levemente seu braço ao cumprimentá-lo e como Lorenzo se manteve cordial, mas visivelmente desconfortável. Vou deixá-los conversarem, disse Esther, dirigindo-se à porta. Não é necessário, Lorenzo disse rapidamente. Beatriz e eu não temos muito para conversar. Oh, tenho certeza de que temos, Beatriz sorriu, lançando um olhar significativo para Esther. Coisas particulares. A tensão no ar era palpável. Esther se sentiu como uma intrusa em sua própria casa, ou melhor, na casa onde pensou ter encontrado um lugar. Vou buscar Luna para o almoço, disse finalmente, saindo para o jardim. Do lado de fora, tentou se concentrar em Luna, que estava animada porque havia descoberto uma nova flor desabrochando. Mas não conseguia parar de pensar na intimidade que percebia entre Lorenzo e Beatriz, na forma como ela havia entrado na casa, como se ainda pertencesse àquele lugar. Através da janela aberta, conseguia ouvir fragmentos da conversa. A voz de Beatriz era baixa e persuasiva, enquanto Lorenzo parecia cada vez mais tenso. Esther tentou não escutar, mas algumas palavras chegaram até ela. Europa, oportunidade, juntos novamente. Luna percebeu que a mãe estava distraída. Mamãe, você está triste? Não, meu amor, Esther respondeu automaticamente, só pensando em algumas coisas. Na mulher bonita que chegou de carro? A observação inocente de Luna a fez sorrir tristemente. Você a viu? Ela é amiga do Lorenzo? Parece que sim, Esther respondeu, desejando que a resposta fosse tão simples quanto parecia. Depois do que pareceu uma eternidade, a porta da frente se abriu e Beatriz saiu, seguida por Lorenzo. Ela caminhou até o jardim onde Esther e Luna estavam. Que jardim encantador, disse, agachando-se na altura de Luna com um sorriso estudado. Você deve ser Luna. Sou Beatriz, uma amiga muito antiga do Lorenzo. Luna se escondeu atrás da mãe, intimidada pela elegância da mulher. Ela é tímida, Esther explicou. Como é doce, Beatriz comentou, mas seu interesse na criança era claramente superficial. Levantou-se e dirigiu-se a Lorenzo. Pense no que conversamos. É uma oportunidade única. Vou pensar, Lorenzo respondeu formalmente. Beatriz se aproximou dele novamente e lhe deu um beijo no rosto, demorando um pouco mais do que necessário. Estou hospedada no grande hotel até amanhã. Se mudar de ideia... Depois que ela partiu, um silêncio pesado se instalou entre Lorenzo e Esther. Luna continuou brincando, alheia à atenção dos adultos, mas Esther sentia como se algo fundamental tivesse mudado. O que ela queria? Perguntou finalmente enquanto entravam na casa. Lorenzo suspirou passando as mãos pelos cabelos, um gesto que ela havia aprendido a reconhecer como sinal de estresse. Uma oportunidade de negócios na Europa. Ela quer que eu invista em um projeto imobiliário em Portugal. E você vai? Não sei, ele respondeu,
mas havia algo em sua voz que sugeria que estava considerando seriamente. Almoçaram em relativo silêncio, quebrado apenas pelos comentários de Luna sobre suas flores. Esther tentou manter a normalidade, mas sentia que estava representando um papel. A presença de Beatriz havia trazido à tona realidades que preferia ignorar. Que Lorenzo tinha um passado do qual ela não fazia parte, que havia um mundo lá fora cheio de oportunidades que ela não poderia oferecer. Naquela tarde, Lorenzo se trancou no escritório para trabalhar, deixando Esther sozinha com seus pensamentos. Ela tentou se concentrar nas tarefas domésticas, mas continuava pensando na familiaridade entre Lorenzo e Beatriz, na forma como ela havia tocado o braço dele, como havia falado sobre juntos novamente. Luna estava tirando a soneca quando o telefone tocou novamente. Esther hesitou antes de atender, mas reconheceu o número do grande hotel no visor. Alô? É você de novo. A voz de Beatriz soou impaciente. Preciso falar com Lorenzo. Ele está trabalhando e pediu para não ser interrompido. Tenho certeza de que ele fará uma exceção para mim, Beatriz insistiu. Somos muito próximos. A implicação era clara, e Esther sentiu algo se contrair em seu peito. Vou dar o recado quando ele sair do escritório. Escute. A voz de Beatriz ficou mais dura. Não sei que tipo de acordo você tem com Lorenzo, mas ele e eu temos história. Uma história que vai muito além de arranjos domésticos convenientes. Esther permaneceu calada, sentindo como se tivesse levado um tapa. Lorenzo merece alguém do mesmo nível social, Beatriz continuou. Alguém que possa acompanhá-lo nos negócios, que entenda seu mundo. Não uma. Ela parou, deixando a frase inacabada, mas o desprezo era evidente. Eu entendo, Esther disse calmamente, apesar de sentir o coração disparado. Fico feliz que entenda. Algumas pessoas sabem reconhecer seu lugar. A ligação foi encerrada, deixando Esther com as mãos tremendo e lágrimas de raiva e humilhação queimando seus olhos. Sentou-se na cozinha, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Beatriz tinha razão sobre uma coisa. Eles vinham de mundos diferentes. Lorenzo era um empresário bem-sucedido que se movia em círculos sociais onde ela jamais se encaixaria. E Beatriz, com sua elegância natural e sofisticação, pertencia claramente ao mundo dele. Quando Lorenzo finalmente saiu do escritório no final da tarde, encontrou Esther inusualmente quieta, enquanto preparava o jantar. Beatriz ligou, disse ela sem olhá-lo. Quer que você retorne à ligação. Está tudo bem? Perguntou ele, percebendo sua mudança de humor. Claro, ela respondeu, mas havia uma frieza em sua voz que não existia de manhã. Durante o jantar, Lorenzo tentou várias vezes iniciar conversas, mas Esther respondia com monossílabos. Luna, sensível aos humores dos adultos, também ficou mais quieta que o usual. Naquela noite, depois que Luna dormiu, Lorenzo encontrou Esther na varanda, olhando para as luzes da cidade. O que está acontecendo? Perguntou ele, sentando-se ao lado dela. Esther ficou em silêncio por um longo momento antes de responder. Você ainda tem sentimentos por ela? A pergunta direta o pegou desprevenido. Por Beatriz? Não tenho. Ela pareceu bastante confiante sobre o contrário. Lorenzo suspirou. Beatriz e eu tivemos um relacionamento sério há alguns anos. Chegamos a ficar noivos, mas terminou porque percebemos que queríamos coisas diferentes da vida. E agora ela volta oferecendo oportunidades de negócios. Esther comentou amargamente. É só negócios, Lorenzo insistiu, mas soou pouco convincente até para ele mesmo. Esther se virou para encará-lo. Lorenzo, eu preciso que você seja honesto comigo. Se você quiser explorar essas oportunidades, se quiser recomeçar algo com ela, eu entenderei. Mas não me deixe descobrir aos poucos. Luna e eu já sofremos o suficiente. Esther, não é isso que está acontecendo, ele disse, tentando pegar sua mão. Mas ela se afastou. Não é? Então por que você disse que ia pensar na proposta dela? Por que está considerando partir? Lorenzo não teve uma resposta imediata, e seu silêncio foi mais eloquente do que qualquer explicação poderia ser. Eu entendo, Esther disse finalmente levantando-se. Vou começar a procurar outro emprego amanhã. Daremos tempo suficiente para você decidir o que quer fazer. Esther, espere.
Lorenzo se levantou também, mas ela já estava caminhando em direção à porta. Boa noite, Lorenzo, disse ela sem se virar. Naquela noite, deitada na cama ao lado de Luna, Esther enfrentou uma verdade dolorosa que vinha tentando evitar há semanas. Havia se permitido acreditar em algo que talvez nunca tivesse sido real. Havia confundido gratidão com afeto, conveniência com amor. E agora, com Beatriz de volta ao cenário, via claramente que seu lugar naquela casa talvez nunca tivesse sido tão seguro quanto pensava. Do outro lado da casa, Lorenzo também estava acordado, olhando para o teto e se perguntando quando sua vida havia se tornado tão complicada. 3 meses atrás, sua maior preocupação era a solidão. Agora se via dividido entre um passado que o chamava de volta e um presente que havia aprendido a valorizar mais do que jamais imaginara possível. A proposta de Beatriz representava tudo o que havia trabalhado para alcançar: sucesso internacional, reconhecimento no mercado europeu, um retorno aos círculos sociais onde se sentia competente e no controle. Mas a ideia de deixar Esther e Luna, de voltar à vida vazia que tinha antes delas, o fazia sentir um vazio no peito que nenhum sucesso profissional poderia preencher. Amanhã traria decisões que mudariam o curso de suas vidas novamente, mas por ora, todos os 3 dormiam inquietos, cada um lutando com suas próprias incertezas e medos sobre o futuro. Amanhã chegou com uma frieza incomum para abril, como se o clima refletisse a tensão que havia se instalado na casa. Esther acordou cedo, como sempre, mas desta vez não foi para a cozinha preparar o café da manhã. Em vez disso, sentou-se à beira da cama e abriu o notebook antigo que havia trazido em uma de suas malas rosas, decidida a procurar trabalho online. Luna ainda dormia profundamente, alheia às mudanças que se aproximavam. Esther a observou por um momento, memorizando a paz em seu rostinho. Nas últimas semanas, sua filha havia florescido de uma forma que nunca vira antes. Mais confiante, mais feliz, segura de que teria comida na mesa e um teto sobre a cabeça no dia seguinte. O coração de Esther se apertou, pensando em ter que desfazer essa segurança. Quando desceu para a cozinha 1 hora depois, encontrou Lorenzo já lá, preparando café com movimentos mecânicos. Ele havia passado a noite em claro, e isso era evidente nas olheiras escuras e na rigidez de seus ombros. Bom dia, disse ele quando a viu entrar, mas sua voz soou formal, distante. Bom dia, Esther respondeu no mesmo tom. Prepararam o café da manhã em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Quando Luna desceu, animada para verificar seu jardim, a tensão entre os adultos era tão palpável que até ela notou. Por que vocês estão tristes? Perguntou ela, olhando de um para o outro com seus olhos perceptivos. Não estamos tristes, meu amor, Esther mentiu, forçando um sorriso. Só pensativos. Pensando no quê? Lorenzo e Esther trocaram um olhar rápido antes que ela respondesse. Coisas de adultos. Que tal irmos ver suas flores depois do café? Luna acenou entusiasmada, mas continuou observando os dois com curiosidade. Depois que terminaram de comer, Lorenzo se levantou para ir trabalhar, mas parou na porta da cozinha. Esther, podemos conversar quando eu voltar? Claro, ela respondeu, sem levantar os olhos do prato que estava lavando. Quando ele saiu, Esther sentiu como se uma parte de si tivesse ido embora com ele. Durante as últimas semanas, havia se acostumado com a rotina de despedi-lo de manhã e recebê-lo à tarde, com as conversas durante o café da manhã sobre os planos do dia. Agora, tudo parecia artificial, forçado. Passou a manhã tentando manter a normalidade para Luna, mas sua mente estava constantemente voltada para a conversa que teriam à tarde. Sabia que Lorenzo tomaria uma decisão e temia que já soubesse qual seria. Por volta do meio-dia, enquanto Luna brincava no jardim, o telefone tocou. Esther hesitou antes de atender, temendo que fosse Beatriz novamente. Alô? Esther, aqui é Márcia, do restaurante Alpino. Esther se surpreendeu. Márcia era a gerente de um dos restaurantes onde havia trabalhado antes de ser demitida. Oi, Márcia, como vai? Bem, obrigada. Escute, tivemos uma desistência de última hora e estamos precisando de alguém para cobrir alguns turnos. Sei que está difícil para todo mundo, então pensei em você primeiro.
Interessada? Esther sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Era exatamente o que precisava. Uma saída digna da situação atual. Sim, claro. Quando posso começar? Que tal amanhã? É meio expediente, das 8 ao meio-dia, mas paga bem e pode se tornar permanente se der certo. Perfeito. Muito obrigada, Márcia. Quando desligou, Esther sentiu como se o universo estivesse confirmando que partir era a decisão certa. Já havia uma oportunidade de trabalho aparecendo, um sinal de que conseguiriam se virar sozinhas novamente. À tarde, quando Lorenzo chegou, Luna correu para recebê-lo como sempre fazia. Ele a levantou no colo e a girou no ar, provocando gargalhadas, mas Esther notou que seu sorriso não chegava aos olhos. Como estão minhas flores favoritas? Perguntou ele, caminhando com Luna até o jardim. Olhe! Luna apontou orgulhosa para novos brotos que haviam aparecido. Elas estão crescendo. Estão mesmo, Lorenzo concordou, agachando-se para examinar as mudas. Você está cuidando muito bem delas. A mamãe me ajuda, Luna explicou. Ela disse que se cuidarmos com carinho, elas vão ficar lindas. Lorenzo olhou para Esther, que observava a cena à distância. Sua mãe está certa. Com cuidado e carinho, as coisas mais bonitas podem florescer. Havia algo na forma como ele disse isso que fez Esther desviar o olhar. Depois que Luna foi brincar em outra parte do jardim, Lorenzo se aproximou de Esther. Podemos conversar agora? Ela assentiu e caminharam até o gazebo no final do jardim, onde poderiam falar sem que Luna ouvisse. Pensei muito sobre ontem, Lorenzo começou, e sobre o que Beatriz propôs. Esther se preparou para ouvir que ele havia decidido partir. A proposta dela é realmente tentadora do ponto de vista profissional, ele continuou. Seria uma chance de expandir os negócios internacionalmente, algo que sempre foi um sonho meu. Entendo, Esther disse, mantendo a voz firme apesar do nó na garganta. Mas Lorenzo se virou para encará-la completamente. Percebi uma coisa durante a noite. Há dois tipos de sonhos na vida, aqueles que perseguimos porque achamos que devemos, e aqueles que nos encontram quando menos esperamos. Esther franziu a testa, não entendendo aonde ele queria chegar. Por anos persegui o primeiro tipo, Lorenzo explicou. Sucesso, reconhecimento, expansão, e consegui tudo isso, mas me sentia vazio. Então vocês apareceram em minha vida, e de repente descobri que havia outro tipo de sonho, o de ter uma família, de pertencer a algo maior do que meu trabalho. O coração de Esther começou a bater mais rápido, mas ela se forçou a permanecer cautelosa. Lorenzo, você não precisa escolher entre nós e sua carreira, disse ela. Nós entendemos... Não, ele a interrompeu. Você não entende. Eu não estou escolhendo entre vocês e minha carreira. Estou escolhendo entre duas versões da minha vida. Uma que eu pensava que queria e outra que descobri que preciso. Ele pegou as mãos dela e, desta vez, ela não se afastou. Eu preciso de vocês, disse ele simplesmente. Preciso do riso de Luna ecoando pela casa. Preciso do cheiro de comida caseira quando chego do trabalho. Preciso das suas conversas à noite. Preciso desta família que construímos. Lágrimas começaram a formar nos olhos de Esther. Mas Beatriz disse, Esther, o que Beatriz disse ou pensou não importa. O que importa é o que eu sinto, o que você sente, o que Luna sente. E eu sei que ela se sente em casa aqui tanto quanto você e eu. E a oportunidade na Europa? Haverá outras oportunidades, mas não haverá outra você, outra Luna, outra chance de ter isso que temos aqui. Esther permaneceu em silêncio por um momento, processando suas palavras. Parte dela queria acreditar, mas outra parte ainda estava magoada pelas palavras cruéis de Beatriz. E quando você conhecer alguém mais adequada? Perguntou ela. Alguém do seu mundo que possa realmente compartilhar sua vida profissional? Lorenzo sorriu, o primeiro sorriso genuíno que dera em 2 dias. Esther, você compartilha minha vida profissional. Mantém minha casa funcionando, cuida das coisas que são importantes para mim. E Luna me ensina coisas sobre vida que nenhuma reunião de negócios jamais poderia ensinar. Mas socialmente, nós nunca vamos... Socialmente, Lorenzo a interrompeu. Eu descobri que prefiro jantares caseiros a eventos da alta sociedade.
Prefiro histórias de Luna a conversas sobre investimentos. Prefiro sua companhia genuína a relacionamentos superficiais baseados em status. Esther sentiu suas defesas começando a ruir. Você tem certeza? Nunca tive mais certeza de nada em minha vida. Naquele momento, Luna apareceu correndo com as mãos sujas de terra e um sorriso radiante. Olhem, olhem o que encontrei, gritou ela, mostrando uma pequena borboleta amarela pousada em sua palma suja. Que lindo, meu amor, Esther disse, agachando-se para ver melhor. Ela não está machucada? Perguntou Luna, preocupada. Não, Lorenzo respondeu, agachando-se também. Ela só está descansando. Em breve vai voar novamente. Como as pessoas, Luna observou com a sabedoria inocente das crianças. Às vezes a gente precisa descansar um pouco antes de voar. Lorenzo e Esther se olharam por cima da cabeça de Luna, e ambos entenderam a metáfora involuntária que ela havia criado. Luna, disse Esther suavemente, o que você acharia se continuássemos morando aqui com Lorenzo? Os olhos de Luna se arregalaram. Para sempre? Bem, por muito tempo, Lorenzo respondeu. Se vocês quiserem. Eu quero! Luna gritou, saltando para abraçar primeiro Esther e depois Lorenzo. Eu quero muito! Então é isso, Lorenzo disse olhando para Esther. Estamos decididos? Esther olhou para Luna, radiante entre eles, olhou para as flores que haviam plantado juntos, para a casa que se tornara um lar, e finalmente para Lorenzo, cujos olhos refletiam uma sinceridade que ela finalmente permitiu-se acreditar. Há só uma coisa, disse ela. Qualquer coisa, Lorenzo respondeu. Consegui um emprego hoje. Meio expediente no restaurante Alpino. Quero continuar trabalhando fora, contribuindo de forma independente. Lorenzo sorriu. Claro que sim. Isso é importante para você? Muito. Então faremos funcionar. Talvez Luna possa vir comigo ao escritório algumas manhãs, quando você estiver trabalhando. Seria bom para ela ver como funciona uma empresa. Posso? Luna perguntou animada. Posso ir trabalhar com você? Claro que pode, Lorenzo riu. Vou te ensinar sobre plantas e arquitetura. E sobre flores nos jardins das casas que você constrói. Especialmente sobre isso. Naquela noite, durante o jantar, a atmosfera na casa estava completamente transformada. A tensão havia dado lugar à celebração, e pela primeira vez desde a chegada de Beatriz, tudo parecia estar no lugar certo. Lorenzo havia ligado para Beatriz mais cedo, declinando educadamente sua proposta e deixando claro que sua vida estava em Campos do Jordão. A conversa havia sido breve e definitiva. Agora, observando Esther ensinar Luna a fazer uma sobremesa especial para comemorar, Lorenzo se deu conta de que havia tomado a decisão mais acertada de sua vida. Lorenzo, disse Esther após Luna ir dormir, obrigada por escolher ficar, por escolher nós. Obrigado por me permitir ficar, ele respondeu, por deixar que eu faça parte desta família. Eles se sentaram na varanda, observando as estrelas, e pela primeira vez desde a chegada da primavera, tudo parecia possível novamente. Sabe o que Luna disse sobre a borboleta? Esther comentou. Sobre às vezes precisarmos descansar antes de voar? Lembro. Acho que era isso que estávamos fazendo, ela refletiu. Descansando, nos preparando para voar juntos. Lorenzo pegou sua mão e a trouxe até os lábios, beijando-a delicadamente. Então que nosso voo seja longo e cheio de aventuras. E sob o céu estrelado de Campos do Jordão, com o som suave do vento nas árvores e o perfume das primeiras flores da primavera, eles souberam que haviam encontrado algo raro e precioso, uma segunda chance de ser feliz, uma família escolhida e um amor que havia crescido nas condições mais improváveis. A tempestade havia passado, e agora era hora de construir algo ainda mais belo sobre as fundações que haviam sobrevivido ao teste. Os meses seguintes trouxeram uma rotina diferente, mas cheia de descobertas. Esther havia se adaptado rapidamente ao trabalho no restaurante Alpino, onde sua dedicação e experiência a tornaram rapidamente indispensável. Márcia até mencionou a possibilidade de promovê-la para supervisora em breve, uma perspectiva que a animava imensamente. Luna, por sua vez, adorava os dias em que acompanhava Lorenzo ao escritório. Havia se tornado uma espécie de mascote entre os funcionários, que competiam para mostrar-lhe diferentes aspectos do trabalho.
Lorenzo descobriu que explicar projetos para uma criança de 4 anos o ajudava a ver suas próprias ideias com mais clareza. Por que as casas têm que ser tão altas? Perguntou Luna uma manhã, observando as plantas de um condomínio residencial espalhadas na mesa de Lorenzo. Para caber mais famílias em menos espaço, ele explicou, agachando-se ao lado dela. Assim, mais pessoas podem viver perto umas das outras. Mas e se elas quiserem plantar jardins? A pergunta simples fez Lorenzo parar. Era algo em que nunca havia pensado seriamente, como incorporar espaços verdes significativos em projetos de alta densidade. Sabe de uma coisa, Luna? Você acabou de me dar uma ideia muito boa. E realmente havia dado. Inspirado pelos questionamentos da menina, Lorenzo começou a desenvolver um conceito revolucionário. Prédios residenciais com jardins comunitários em cada andar, terraços verdes e espaços de cultivo urbano. O projeto chamaria a atenção de investidores e mudaria a direção de sua empresa. Em casa, a dinâmica havia evoluído naturalmente. Esther e Lorenzo dividiam as responsabilidades domésticas quando ela não estava trabalhando, e as noites se tornaram o momento mais precioso do dia. Depois que Luna dormia, sentavam-se na varanda ou na sala para conversar sobre tudo: trabalho, sonhos, medos, planos. Era durante uma dessas conversas, numa noite quente de maio, que Lorenzo trouxe um assunto que vinha considerando há semanas. Esther, posso te fazer uma pergunta séria? Claro, ela respondeu, notando o tom cuidadoso de sua voz. Como você se sentiria se eu adotasse Luna oficialmente? Esther quase derrubou a xícara de chá que segurava. O quê? Ela já me vê como uma figura paterna, Lorenzo explicou. E eu a vejo como minha filha. Claro que isso só faria sentido se nós oficializássemos nossa situação também. O coração de Esther começou a bater descompassado. Lorenzo, o que você está dizendo exatamente? Ele se levantou e caminhou até a mesa lateral, de onde tirou uma pequena caixa de veludo azul marinho. Estou dizendo que quero me casar com você, disse ele, voltando e se ajoelhando diante dela. Quero que sejamos uma família de verdade, oficialmente. Quero adotar Luna e, quem sabe, talvez ter mais filhos juntos. Esther olhou para a caixa, depois para o rosto de Lorenzo, e sentiu o mundo girar ao seu redor. Eu sei que pode parecer rápido, ele continuou interpretando sua hesitação como resistência, mas não consigo imaginar minha vida sem vocês duas. E não quero apenas que morem comigo. Quero que sejam minha família. Lorenzo? Ela começou, mas as palavras se perderam quando ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas elegante, com um diamante solitário que capturava a luz da sala. Você me devolveu a vida, disse ele suavemente. Me ensinou o que significa ter um lar de verdade. E Luna me ensinou que o amor não tem nada a ver com DNA. Casa comigo, Esther. Deixa eu ser pai da Luna e marido seu. Lágrimas corriam livremente pelo rosto de Esther agora. Durante meses, havia se protegido de sonhar com essa possibilidade, temendo que fosse apenas fantasia. E se não der certo? Sussurrou ela. E se você mudar de ideia? Não vou mudar de ideia, Lorenzo respondeu firmemente. Mas se você precisar de mais tempo para ter certeza, eu espero. Espero o tempo que for necessário. Esther olhou para ele, para o homem que havia acolhido ela e sua filha na véspera de Natal, que se importava genuinamente com os questionamentos de uma criança de 4 anos, que havia rejeitado oportunidades profissionais para ficar com elas. Não preciso de mais tempo, disse ela finalmente. Sim, Lorenzo. Sim, eu me caso com você. O sorriso que iluminou o rosto dele foi mais brilhante que qualquer luz na casa. Ele deslizou o anel no dedo dela com mãos ligeiramente trêmulas. Depois a puxou para um beijo que selou a promessa que haviam acabado de fazer. Podemos contar para Luna agora? Perguntou ele quando se separaram. Acho que ela vai surtar. Esther riu através das lágrimas. No bom sentido? Definitivamente no bom sentido. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, eles contaram a novidade para Luna. A reação dela foi ainda mais explosiva do que esperavam. Vou ter um pai de verdade? Gritou ela, pulando da cadeira. E vocês vão ser casados como nos filmes? Isso mesmo, Lorenzo confirmou, levantando-a no colo. Se você quiser que eu seja seu pai.
Eu quero muito, Luna gritou, abraçando-o com força. Posso te chamar de papai? Lorenzo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Seria uma honra. E vamos ter uma festa de casamento com vestido bonito e flores? Luna perguntou, virando-se para Esther. Vamos ter uma festa linda, Esther prometeu. E você vai ser nossa dama de honra especial. Os preparativos para o casamento se tornaram um projeto familiar. Lorenzo queria algo elegante, mas íntimo, enquanto Esther preferia simplicidade. Luna, por sua vez, estava obcecada com a ideia de que houvesse muitas flores, especialmente as que ela havia plantado. Que tal casarmos no jardim? Sugeriu Lorenzo uma tarde. Poderíamos fazer a cerimônia ao lado das flores de Luna. Sério? Luna perguntou, os olhos brilhando. Minhas flores seriam da decoração? Suas flores seriam as estrelas da decoração, Lorenzo confirmou. Então, quando elas crescerem grande, a gente casa. Luna decidiu com a autoridade de alguém que tinha tudo planejado. E foi exatamente o que fizeram. Esperaram até agosto, quando o jardim de Luna estava em plena floração. Os girassóis haviam crescido enormes e dourados. As margaridas formavam tapetes brancos, e as petúnias criavam cascatas coloridas em vasos espalhados pela propriedade. A cerimônia foi pequena. Apenas alguns amigos próximos, Márcia e alguns colegas do restaurante, e a equipe do escritório de Lorenzo. Esther usava um vestido simples de cor marfim que havia escolhido com cuidado, enquanto Luna roubava a cena com um vestido amarelo que combinava perfeitamente com seus girassóis. O momento mais emocionante não foi a troca de anéis, nem os votos que haviam escrito um para o outro. Foi quando, no final da cerimônia, Lorenzo se ajoelhou diante de Luna e lhe entregou um pequeno anel de promessa. Luna, você quer ser minha filha oficialmente? Perguntou ele, sua voz carregada de emoção. Sim, papai, ela respondeu, usando o título que havia praticado por semanas. Não houve um olho seco entre os convidados quando ela pulou em seus braços. A festa continuou até tarde da noite, com música, dança e muita comida caseira, que Esther havia insistido em preparar ela mesma. Luna dançou com todos os convidados, mas sua dança favorita foi com Lorenzo, que a girou no ar enquanto ela gritava de alegria. Quando os convidados finalmente foram embora e Luna dormia exausta, mas feliz em sua cama, Esther e Lorenzo se sentaram no jardim, agora oficialmente marido e mulher. Conseguimos, disse Esther, ainda sem acreditar completamente. Conseguimos o quê? Construir uma família de verdade. Lorenzo pegou sua mão brincando com o anel de casamento que agora adornava seu dedo. Sabe o que é engraçado? Eu sempre achei que família era algo em que você nascia. Nunca imaginei que pudesse ser algo que você constrói. E o que você acha agora? Agora acho que as famílias que construímos podem ser ainda mais fortes que as famílias em que nascemos, ele respondeu. Porque escolhemos estar aqui. Cada dia escolhemos isso. Naquela noite, deitados em sua cama como marido e mulher pela primeira vez, eles fizeram planos para o futuro. Lorenzo queria expandir a casa para incluir um ateliê onde Esther pudesse explorar seu talento para costura, que havia revelado ao consertar roupas de Luna. Esther sonhava em estudar administração para poder ajudar Lorenzo nos negócios de forma mais oficial. E mais crianças? Perguntou Lorenzo suavemente. Luna adoraria ter irmãozinhos. Esther sorriu. Mas vamos deixar isso acontecer naturalmente. Sem pressa, ele concordou. Temos tempo, temos a vida toda. Do quarto de Luna ao lado, chegaram até ele seus murmúrios sonhadores. Eles se entreolharam e sorriram, sabendo que ela provavelmente estava sonhando com jardins mágicos e famílias felizes. Em poucos meses, Lorenzo começaria oficialmente o processo de adoção. Esther voltaria a estudar através de cursos online, equilibrando trabalho e educação com o apoio total do marido. E Luna continuaria crescendo em um ambiente de amor e estabilidade que nenhum dos três havia imaginado possível naquela véspera de Natal fria. O jardim lá fora murmurava com a brisa noturna, e no meio das flores que Luna havia plantado com tanto cuidado, uma nova família havia finalmente florescido completamente. Eu te amo, sussurrou Esther na escuridão. Eu também te amo, Lorenzo respondeu. Vocês duas são meus milagres.
E enquanto dormiam pela primeira vez como uma família oficial e completa, as flores no jardim continuavam a crescer, prometendo primaveras ainda mais belas nos anos que estavam por vir. O outono chegou com sua paleta dourada, e com ele mudanças inesperadas que testariam a solidez da família que Esther, Lorenzo e Luna haviam construído. A vida de casados havia se estabelecido numa rotina confortável. Esther havia sido promovida a supervisora do restaurante e estava cursando administração online. Lorenzo expandira sua empresa com projetos inovadores inspirados pelas ideias de sustentabilidade urbana. E Luna prosperava na escola local, onde fizera vários amigos. Era numa manhã fria de março que o primeiro desafio inesperado apareceu. Esther estava preparando o café quando sentiu uma náusea súbita que a fez correr para o banheiro. Lorenzo, que estava se preparando para sair, a ouviu vomitando e imediatamente veio verificar como estava. Deve ter sido algo que comi ontem, disse ela, tentando disfarçar o quanto se sentia mal. Mas quando a mesma coisa aconteceu nos 3 dias seguintes, ambos começaram a suspeitar do que poderia estar acontecendo. Esther, disse Lorenzo suavemente numa manhã, encontrando-a segurando a pia do banheiro com o rosto pálido. Você acha que pode estar grávida? Ela completou a frase que ele não conseguia terminar. Eu estava pensando a mesma coisa. Eles se olharam no espelho, uma mistura de espanto e alegria crescendo entre eles. Como você se sente sobre isso? Perguntou ele cuidadosamente. Assustada, admitiu Esther, mas também feliz. E você? Apavorado, Lorenzo confessou passando os braços ao redor dela por trás, e completamente empolgado. Naquele mesmo dia, depois de deixar Luna na escola, foram juntos ao médico confirmar o que já suspeitavam. O teste deu positivo. Esther estava grávida de 6 semanas. É real, sussurrou ela, olhando para a pequena imagem na tela do ultrassom. É nosso bebê, Lorenzo respondeu, apertando sua mão com os olhos cheios de lágrimas. A viagem de volta para casa foi cheia de planos e ansiedades. Como contariam para Luna? Como conciliariam um bebê com as responsabilidades que já tinham? Seria menino ou menina? Luna vai ficar feliz? Perguntou Esther quando chegaram em casa. Você está brincando? Ela vai surtar de alegria, Lorenzo riu. Ela adora bebês. Outro dia me perguntou quando teríamos um irmãozinho para ela cuidar. Decidiram contar para Luna durante o jantar. A menina, agora com 5 anos e cada vez mais perceptiva, havia notado que a mãe estava diferente. Mamãe, você está doente? Perguntou ela, observando Esther empurrar a comida no prato sem comer muito. Não estou doente, meu amor. Esther sorriu. Na verdade, temos uma surpresa para você. Os olhos de Luna se arregalaram. Que tipo de surpresa? Lorenzo e Esther trocaram um olhar antes que ele dissesse. Você vai ser irmã mais velha. Por um momento, Luna ficou em silêncio absoluto, processando a informação. Tem um bebê na barriga da mamãe? Perguntou finalmente. Sim, Esther confirmou tocando a barriga ainda lisa. Um bebê bem pequenino. A reação de Luna foi ainda mais dramática do que haviam previsto. Ela gritou de alegria, pulou da cadeira e correu para abraçar primeiro Esther, depois Lorenzo. Eu vou ensinar ele a plantar flores, declarou ela. E vou ler histórias para ele todas as noites. E vou mostrar para ele onde ficam as borboletas no jardim. E se for uma menina? Perguntou Lorenzo, divertido com o entusiasmo dela. Aí, eu vou ensinar ela a fazer tranças bonitas no cabelo, Luna respondeu sem hesitar. Vai ser perfeito. Nas semanas seguintes, Luna se tornou a irmã mais velha, mais dedicada, que um bebê ainda não nascido poderia ter. Conversava com a barriga de Esther todas as manhãs, contando sobre seus sonhos e planos para quando o bebê chegasse. Desenhou várias figuras da família completa. Ela, Esther, Lorenzo e uma pequena figura que representava o bebê. Olhe, papai, disse ela uma tarde, mostrando um novo desenho para Lorenzo. Esta é nossa família no jardim, e aqui está o bebê ajudando a regar as flores. Lorenzo estudou o desenho com seriedade. Está perfeito, Luna. Vou emoldurar e colocar no meu escritório. E realmente fez isso. O desenho de Luna passou a ocupar um lugar de honra em sua mesa, e todos os clientes que visitavam o escritório ouviam sobre a família que estava chegando. Conforme os meses passavam, a gravidez de Esther progredia tranquilamente.
O enjoo matinal eventualmente passou, e ela floresceu com uma alegria que irradiava por toda a casa. Lorenzo se tornou ainda mais protetor e atencioso, assumindo mais responsabilidades domésticas para que ela pudesse descansar. Foi durante o 5º mês que receberam outra surpresa. Gêmeos, anunciou o médico durante um ultrassom de rotina. Vocês vão ter gêmeos. Esther e Lorenzo ficaram em choque por alguns momentos antes que a alegria tomasse conta. 2 bebês? Perguntou Esther, ainda processando a informação. 2 bebês, confirmou o médico, apontando para a tela. E, pelos batimentos cardíacos, parecem estar se desenvolvendo perfeitamente. No carro a caminho de casa, eles riram e se preocuparam em igual medida. Como vamos dar conta de 2 bebês e de Luna? Perguntou Esther. Da mesma forma que demos conta de tudo até agora. Lorenzo respondeu pegando sua mão. Juntos, um dia de cada vez. Quando contaram para Luna, sua reação foi ainda mais explosiva. 2 bebês? Gritou ela. Eu vou ter 2 irmãozinhos, ou 2 irmãzinhas ou um de cada. Esther explicou, rindo da empolgação dela. Eu preciso plantar mais flores, Luna declarou, correndo para o jardim. 2 bebês precisam de 2 vezes mais flores. E assim ela fez. Com a ajuda de Lorenzo, plantou uma nova seção no jardim especificamente dedicada aos bebês que estavam chegando. Escolheu flores em tons de azul e rosa, criando um arco-íris suave de cores que floresceria na primavera, quando os gêmeos nasceriam. O projeto dos jardins urbanos de Lorenzo havia ganhado reconhecimento nacional e ele havia recebido convites para palestras em várias cidades, mas recusou todos, preferindo ficar perto de casa durante a gravidez de Esther. Não quero perder nenhum momento, explicou ele, quando Esther perguntou se não estava perdendo oportunidades importantes. Estes meses nunca vão se repetir. Foi uma decisão sábia. A gravidez de gêmeos se mostrou mais desafiadora que esperavam. Esther teve que reduzir suas horas no restaurante e alguns dias ficava tão cansada que mal conseguia sair da cama. Lorenzo assumiu completamente os cuidados de Luna durante esses períodos, levando-a para a escola, ajudando com o dever de casa e inventando brincadeiras para mantê-la ocupada quando Esther precisava descansar. Você é o melhor papai do mundo, disse Luna uma noite, quando ele a estava colocando para dormir depois de ler 3 histórias seguidas. Por quê? Perguntou ele curioso. Porque você cuida da mamãe quando ela está cansada e cuida de mim sempre, e vai cuidar dos bebês também. E porque você faz panquecas engraçadas no fim de semana. Lorenzo riu, beijando sua testa. E você é a melhor filha do mundo. E vou ser a melhor irmã mais velha também, Luna declarou com confiança. Durante o 7º mês, Esther começou a ter contrações prematuras e foi colocada em repouso absoluto. Foi um período tenso, com visitas frequentes ao hospital e muito medo sobre a saúde dos bebês. E se alguma coisa acontecer com eles? Perguntou Esther uma noite, com lágrimas nos olhos. Não vai acontecer, Lorenzo disse firmemente, embora ele mesmo estivesse apavorado. Os médicos disseram que estão se desenvolvendo bem. Só precisamos ter paciência. Luna, percebendo a atenção dos pais, se tornou ainda mais cuidadosa e prestativa. Fazia desenhos para a mãe, trouxia flores frescas do jardim para alegrar o quarto e conversava baixinho com a barriga de Esther, pedindo para os bebês ficarem quietinhos até a hora certa de nascer. A comunidade que haviam construído ao redor deles também se mobilizou. Márcia organizou um esquema de entrega de refeições prontas. Os funcionários de Lorenzo se revezavam para ajudar com pequenas tarefas na casa e até alguns vizinhos que mal conheciam apareceram oferecendo ajuda. É incrível como as pessoas se importam, comentou Esther uma tarde, depois que uma vizinha havia trazido sopa caseira e se oferecido para levar Luna ao parque. É porque vocês criaram isso, Lorenzo respondeu. Luna com sua doçura, você com sua gentileza genuína. As pessoas sentem que fazem parte de algo especial quando estão por perto da nossa família. Finalmente, numa manhã de setembro, quando o jardim de Luna estava em plena floração primaveril, Esther entrou em trabalho de parto. As contrações começaram cedo, ainda no escuro, e gradualmente se intensificaram. É hora, sussurrou ela, acordando Lorenzo. Ele saltou da cama, ao mesmo tempo calmo e em pânico.
Haviam ensaiado esse momento várias vezes, mas agora que estava acontecendo de verdade, parecia surreal. Luna acordou com a movimentação e imediatamente soube o que estava acontecendo. "Os bebês estão chegando?" perguntou, com os olhos brilhando de expectativa e um pouco de medo. "Sim, meu amor", confirmou Esther entre contrações. "Hoje você vai conhecer seus irmãozinhos." Márcia havia se oferecido para cuidar de Luna durante o parto e chegou minutos depois da ligação de Lorenzo. Luna abraçou os pais com força, antes de eles saírem para o hospital. "Digam para os bebês que eu estou esperando eles", pediu ela. "Vamos dizer", prometeu Lorenzo, beijando sua testa. O trabalho de parto durou 8 horas. Lorenzo não saiu do lado de Esther nem por um minuto, segurando sua mão, enxugando seu rosto e sussurrando palavras de encorajamento. Finalmente, às 3 da tarde, nasceram os gêmeos. Primeiro uma menina, depois, 5 minutos depois, um menino. Ambos choraram forte e saudavelmente, enchendo a sala com o som da nova vida. "São perfeitos", sussurrou Esther, exausta, mas radiante, quando os bebês foram colocados em seus braços. "Completamente perfeitos", concordou Lorenzo, tocando delicadamente as pequenas mãos que se fecharam ao redor de seus dedos. Eles nomearam os gêmeos Helena e Miguel, nomes que haviam escolhido juntos, pensando em pessoas que significavam esperança e força em suas vidas. Quando Luna finalmente pôde visitar o hospital no dia seguinte, sua reação foi tudo o que haviam imaginado e mais. "Eles são tão pequenininhos", sussurrou ela em reverência, observando os irmãos dormirem. "Posso tocá-los?" "Claro que pode", Esther sorriu. "Você é a irmã mais velha deles." Luna tocou delicadamente as mãozinhas dos bebês com a ponta dos dedos, como se fossem feitos de cristal. "Oi, Helena." "Oi, Miguel", sussurrou ela. "Eu sou a Luna, sua irmã. Eu preparei um jardim especial para vocês em casa, com flores nas suas cores favoritas. Bem, eu ainda não sei quais são suas cores favoritas, mas vou descobrir." Lorenzo e Esther trocaram um olhar emocionado por cima da cabeça de Luna. Sua família estava finalmente completa. Quando voltaram para casa alguns dias depois, Luna havia preparado uma surpresa com a ajuda de Márcia. Havia feito pequenas bandeirinhas coloridas com "Bem-vindos Helena e Miguel" e as havia pendurado no quarto dos bebês. O jardim estava mais florido que nunca, como se as próprias plantas estivessem celebrando a chegada dos novos membros da família. "É perfeito, Luna", disse Lorenzo, carregando a filha no colo para que ela pudesse ver melhor a decoração que havia criado. "Agora somos 5", disse Luna com satisfação. "Uma família bem grande." "A família perfeita", concordou Esther, observando Lorenzo segurar Miguel enquanto Helena dormia em seus braços, e Luna tagarelava sobre todos os planos que tinha para ensinar coisas aos bebês. Naquela noite, com os gêmeos finalmente dormindo em seus berços, e Luna sonhando em seu quarto, Esther e Lorenzo se sentaram na varanda como haviam feito tantas vezes antes. Mas agora tudo era diferente. Eles não eram mais apenas 2 pessoas solitárias que haviam encontrado consolo uma na outra. Eram uma família de 5, com raízes profundas e um futuro brilhante pela frente. "Consegue acreditar que tudo começou naquela véspera de Natal?" perguntou Esther, apoiando a cabeça no ombro de Lorenzo. "Parece uma vida inteira atrás", ele respondeu, beijando o topo de sua cabeça. "E ao mesmo tempo parece que foi ontem. O que você acha que teria acontecido se você não tivesse olhado pela janela naquela noite?" Lorenzo considerou a pergunta por um momento. "Acho que estaríamos todos ainda perdidos, cada um no seu próprio tipo de solidão." "E agora?" "Agora." Ele sorriu, ouvindo o som suave dos bebês respirando através da janela aberta. "Agora temos tudo." E realmente tinham. Uma família que havia crescido das circunstâncias mais improváveis. Um amor que havia florescido onde menos esperavam, e um futuro que prometia ser cheio de alegrias, desafios e descobertas que enfrentariam juntos. O jardim de Luna murmurava suavemente no vento noturno, suas flores balançando como se dançassem para celebrar a nova vida que havia chegado para ficar. 3 anos depois, numa véspera de Natal igualmente fria, aquela que havia mudado suas vidas para sempre,
A casa que antes ecoava com solidão, agora vibrava com as vozes de uma família completa e feliz. Helena e Miguel, agora com 3 anos, corriam pelos corredores perseguindo Luna, que aos 8 anos havia se tornado a irmã mais velha dedicada que prometera ser. Luna, ensina a gente a fazer anjos de neve, pediu Helena puxando a mão da irmã enquanto olhavam pela janela a primeira nevada do inverno de Campos do Jordão. Depois do almoço, prometeu Luna, com a seriedade de quem levava suas responsabilidades de irmã mais velha muito a sério. Primeiro, precisamos ajudar a mamãe e o papai a terminar de decorar a árvore. Esther observava a cena da cozinha, onde preparava o almoço especial de véspera de Natal. Aos 31 anos, era uma mulher transformada. Havia concluído sua graduação em administração com louvor e agora era sócia oficial da empresa de Lorenzo, responsável pela área de sustentabilidade e projetos sociais. Seus cabelos estavam mais longos e havia uma serenidade em seus olhos que vinha da certeza de ter encontrado seu lugar no mundo. Os biscoitos já estão prontos, anunciou ela, tirando uma assadeira do forno. O aroma de canela e especiarias natalinas se espalhou pela casa, provocando gritos de alegria dos gêmeos. Lorenzo entrou na cozinha carregando uma caixa de enfeites natalinos, detendo-se para observar a esposa com um sorriso que não havia mudado desde o primeiro dia. Aos 41 anos, algumas fios grisalhos pontuavam seus cabelos escuros, mas seus olhos mantinham a mesma ternura que Esther havia aprendido a amar. "Precisa de ajuda?" perguntou ele, aproximando-se para roubar um beijo e um biscoito. "Você pode levar estes biscoitos para as crianças antes que elas invadam a cozinha." Esther riu, afastando sua mão da assadeira. "E não pense que não vi você pegando um." Foi por uma boa causa, Lorenzo se defendeu. Controle de qualidade. A empresa de Lorenzo havia se tornado referência nacional em projetos sustentáveis, e o conceito dos jardins urbanos que Luna havia inspirado anos atrás agora era implementado em cidades por todo o Brasil. Mais importante ainda, haviam criado um programa social que oferecia moradia digna para famílias em situação de vulnerabilidade, construindo pequenas comunidades com jardins comunitários e espaços de convivência. "Papai, você vem nos ajudar com a árvore?" Miguel apareceu na cozinha, seus cachos escuros idênticos aos de Esther, balançando enquanto falava. "Claro, campeão," Lorenzo respondeu, levantando o filho no colo. "Que tal se a gente colocar a estrela no topo junto?" "Eu quero ajudar também," Helena protestou, aparecendo logo atrás com Luna. "Todos vão ajudar," Luna disse diplomaticamente. "Eu seguro vocês dois e o papai segura todos nós. E eu vou fotografar esta arquitetura humana perigosa," Esther adicionou, secando as mãos no avental. A tarde passou rapidamente entre decorações, brincadeiras na neve que começara a cair mais forte e a preparação da ceia tradicional. Luna havia insistido em fazer uma salada especial com ingredientes do jardim que mantinha há anos, agora expandido para incluir uma pequena horta onde cultivava temperos e vegetais. "Olhem só," disse ela orgulhosa, trazendo a salada para a mesa. "Alface, tomate, cereja e temperos frescos, tudo do nosso jardim." "Está perfeito, meu amor," Esther elogiou, arrumando um cacho do cabelo da filha. "Você se tornou uma jardineira expert." "A vovó Maria teria ficado orgulhosa," Luna comentou, referindo-se à avó de Esther, que havia ensinado a ela o amor pelas plantas antes de partir alguns anos atrás. Durante a ceia, eles mantiveram a tradição que haviam criado de cada pessoa compartilhar algo pelo qual estava grata naquele ano. Helena, sempre a mais dramática dos gêmeos, declarou estar grata por tudo no mundo inteiro, especialmente pelos biscoitos da mamãe. Miguel, mais reflexivo, agradeceu por ter uma família que o amava mesmo quando ele fazia bagunça. Luna, agora com 8 anos e uma maturidade que impressionava os adultos, disse: "Sou grata porque nossa família continua crescendo. Não só a gente, mas todas as pessoas que vocês ajudam a ter casas bonitas como a nossa." Esther sentiu lágrimas nos olhos. "Sou grata por ter aprendido que, às vezes, os melhores presentes da vida vêm embrulhados de formas que não esperamos," disse, olhando para Lorenzo e depois para as crianças. "E eu," disse Lorenzo, levantando sua taça. "Sou grato por uma véspera de Natal há anos atrás,
quando duas pessoas especiais apareceram na minha vida e me ensinaram o que realmente significa estar em casa. Depois da ceia, enquanto as crianças brincavam na sala com os presentes que haviam ganhado, Esther e Lorenzo saíram para a varanda para observar a neve que continuava caindo. Era uma tradição que mantinham desde os primeiros dias de casados, momentos silenciosos onde podiam processar o dia e planejar o futuro. "Sabe o que estou pensando?", disse Esther, observando as luzes coloridas que piscavam no jardim coberto de neve. "No quê?" "Em como nossa vida mudou completamente, mas ao mesmo tempo, parece que sempre foi assim. Como se Luna sempre tivesse tido irmãozinhos, como se você sempre tivesse feito parte da nossa família." Lorenzo assentiu, puxando-a para mais perto. "É estranho pensar que há 5 anos eu vivia sozinho nesta casa, convencido de que era melhor assim. E agora? Agora mal consigo me lembrar como era o silêncio." Ele riu, ouvindo as gargalhadas das crianças na sala. "E não gostaria de voltar para ele nem por um segundo. Às vezes ainda não consigo acreditar que tudo isso é real." Esther admitiu. "Que tenho um marido que me ama, que Luna tem um pai que a adora, que pudemos dar a ela irmãozinhos." "É real." Lorenzo a interrompeu suavemente. "E vai continuar sendo real amanhã e no próximo ano, e daqui a 20 anos, quando estivermos assistindo nossos filhos construírem suas próprias famílias." Naquele momento, Luna apareceu na porta da varanda, carregando Helena no colo e seguida por Miguel. "Podemos fazer uma fogueira no jardim como no ano passado?", perguntou ela esperançosa. "Com esta neve?", Esther perguntou duvidosa. "Por favor?" Os três pediram em coro, com olhinhos suplicantes que nem Lorenzo nem Esther conseguiam resistir. "Está bem", Lorenzo cedeu. "Mas vamos ter que fazer um abrigo primeiro." O que se seguiu foi uma aventura de construção de um pequeno abrigo improvisado no jardim, usando madeira que Lorenzo tinha guardada, e lonas para proteger do vento. As crianças ajudaram carregando galhos secos e pequenos troncos, todas bundadas em casacos pesados e gorros coloridos. Quando finalmente conseguiram acender a fogueira, os 5 se sentaram ao redor das chamas dançantes, assando marshmallows e contando histórias. A neve continuava caindo suavemente, criando um cenário mágico ao redor deles. "Contem a história de como vocês se conheceram", pediu Helena como fazia todo ano. "Mais uma vez?", Lorenzo fingiu protestar. "É nossa história favorita", Miguel insistiu. Então Esther e Lorenzo contaram novamente, como haviam feito tantas vezes, a história de uma véspera de Natal fria, quando duas almas perdidas se encontraram e descobriram que juntas poderiam construir algo muito mais forte do que qualquer uma poderia sozinha. "E aí eu apareci", Luna adicionou na parte dela da história, fazendo Helena e Miguel rirem. "E depois vocês tiveram nós", Helena completou. "E vivemos felizes para sempre", Miguel finalizou com a certeza absoluta de uma criança de 3 anos. "Ainda estamos vivendo felizes para sempre", Esther corrigiu suavemente. "Cada dia é uma nova página da nossa história." Mais tarde, quando as crianças finalmente estavam dormindo, exaustas pela empolgação do dia, Esther e Lorenzo fizeram uma última caminhada pelo jardim coberto de neve. As flores de Luna haviam adormecido para o inverno, mas suas formas ainda eram visíveis sob a camada branca, prometendo voltar a florescer na primavera. "Tem uma coisa que nunca te contei", disse Lorenzo, parando perto do local onde anos atrás Luna havia plantado suas primeiras sementes. "O quê?", Esther perguntou. "Naquela primeira véspera de Natal, quando vi vocês duas na calçada, eu não desci para ajudar apenas por bondade", ele admitiu. "Desci porque algo dentro de mim reconheceu algo em vocês, como se minha alma soubesse que vocês eram o que estava faltando na minha vida. E o que você acha agora?" "Agora sei que estava certo." Ele sorriu, virando-se para encará-la completamente. "Vocês não apenas preencheram o vazio na minha vida. Vocês me ensinaram que eu nem sabia que existia um tipo diferente de felicidade, uma que vem de ser parte de algo maior do que você mesmo." Esther se aproximou dele, colocando as mãos em seu peito. "E você nos ensinou que lar não é um lugar, é um sentimento. É saber que você pertence a algum lugar, que existe alguém esperando por você voltar."
Promete uma coisa para mim? Lorenzo pediu. Qualquer coisa. Promete que não importa o que aconteça, quantos anos passem, quais desafios enfrentemos, sempre nos lembraremos desta noite, desta sensação de estar completos, de ter construído algo verdadeiramente especial. Prometo, Esther respondeu sem hesitação. E você promete continuar sendo o homem que viu duas estranhas na rua e decidiu que elas mereciam ser salvas? Prometo. Embora, ele sorriu maliciosamente. Eu acho que no final foram vocês que me salvaram. Caminharam de volta para casa de mãos dadas, deixando pegadas na neve que seriam cobertas até a manhã seguinte, mas cujo caminho permaneceria gravado em seus corações para sempre. Dentro da casa aquecida, verificaram uma última vez as crianças dormindo. Luna estava esparramada na cama, um livro ainda aberto ao lado dela, onde havia adormecido lendo. Helena dormia abraçada com sua boneca favorita, uma que Lorenzo havia dado a ela no primeiro aniversário. Miguel estava de bruços, com os braços espalhados como se estivesse voando em seus sonhos. São perfeitos, sussurrou Esther, ajeitando delicadamente o cobertor de Miguel. São nossos, Lorenzo respondeu, e essas duas palavras continham todo o amor, orgulho e gratidão que sentiam. Naquela noite, enquanto se preparavam para dormir, Esther olhou pela janela do quarto para a neve que havia parado de cair. O jardim estava completamente branco, como um quadro em branco esperando para ser pintado novamente na primavera. Sabe o que mais me emociona? Disse ela. O quê? Pensar que daqui a alguns anos, quando Helena e Miguel forem mais velhos, eles vão trazer amigos para casa. E talvez um dia tragam namorados. E depois vão se casar e ter filhos, e esta casa vai se encher de netos, correndo pelos mesmos corredores onde nossos filhos correram. E a cada geração, o jardim vai crescer um pouco mais, Lorenzo adicionou, entrando no sonho dela. Cada criança vai plantar suas próprias flores, adicionar sua própria beleza ao que já existe. Uma família que se espalha como um jardim, Esther murmurou, gostando da metáfora. Com raízes profundas e galhos que se estendem para abraçar o céu, Lorenzo completou. Deitaram-se na cama que haviam compartilhado como casal, depois como família pequena, e agora como família completa. Do lado de fora, Campos do Jordão dormia sob seu manto de neve, e dentro de casa, 5 corações batiam em sintonia, cada um carregando sua parte da história que haviam construído juntos. Esther adormeceu pensando na menina assustada que havia se sentado naquela calçada gelada anos atrás, com apenas R$ 16 no bolso e nenhuma certeza sobre o futuro. Agora tinha um lar, uma carreira, uma família e, mais importante ainda, a certeza de que era amada e de que amava incondicionalmente. Lorenzo adormeceu grato pelo instinto que o levara à janela naquela véspera de Natal distante, por ter escolhido o coração sobre a cautela, por ter aprendido que as maiores riquezas da vida não podem ser compradas ou construídas. Elas são cultivadas, dia após dia, escolha após escolha, em pequenos gestos de amor e cuidado. E na manhã do Natal, quando acordaram com gritos alegres de Papai Noel veio! Papai Noel veio! E correram para a sala para encontrar as crianças rodeadas de presentes e sorrisos, souberam que sua história havia se tornado exatamente o que sempre deveria ter sido. Uma história de amor, família, segundas chances e da magia que acontece quando duas pessoas decidem construir algo lindo juntas. Anos depois, quando Luna fosse mãe e trouxesse seus próprios filhos para brincar no jardim que havia plantado quando criança, ela contaria a eles sobre a véspera de Natal mágica que trouxe sua família junta, sobre como o amor pode florescer nos lugares mais inesperados e sobre como, às vezes, as melhores histórias começam quando tudo parece perdido, mas duas pessoas corajosas decidem tentar novamente. E o jardim continuaria florescendo, as estações continuariam mudando, mas o amor que havia nascido naquela casa permaneceria constante, crescendo, se aprofundando, se espalhando como as raízes de uma árvore antiga que se torna abrigo para todas as gerações futuras. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Esther, Lorenzo e Luna tenha tocado seus corações tão profundamente quanto tocou o nosso.
Esta jornada de amor, família e segundas chances nos lembra que os milagres mais bonitos frequentemente começam nos momentos mais difíceis, quando duas almas corajosas decidem confiar uma na outra. Se esta história os emocionou, não esqueçam de se inscrever em nosso canal para mais histórias que celebram o poder transformador do amor. Deixem um like se acreditam que todo mundo merece uma segunda chance de ser feliz. E nos contem nos comentários qual momento mais os marcou nesta jornada de Esther e Lorenzo. Compartilhem também suas próprias histórias de como o amor mudou suas vidas. Adoramos ler cada comentário. Até nossa próxima história, lembrem-se. Às vezes, o lar que procuramos está mais perto do que imaginamos, esperando apenas que tenhamos coragem de abrir nossos corações para deixá-lo entrar.